Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começamos o nosso tempo de oração neste domingo, terceiro domingo do tempo da Páscoa. E já repararam que escolhi como título desta meditação Dignitas Infinita. Dignidade infinita. Isto a propósito de uma declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé, publicada há poucos dias, e da qual não se falou assim tanto, parece-me a mim, mas da qual devíamos ter todos conhecimento e fazer um esforço por ler e conhecê-la. Aliás, se pensarmos bem aqui na presença de Deus, fazendo a nossa oração a propósito da dignidade humana, vemos como tantas vezes é ferida em tantos aspectos que esta declaração faz notar, na guerra, os atentados à vida, também no aborto, na eutanásia, na violência indiscriminada, também nas gravidezes de aluguer, nas ideologias de género, na violência digital, na forma como se trata os imigrantes, os migrantes, na pobreza, etc. São muitos os atentados à dignidade humana. E era importante, o Papa Francisco e os seus colaboradores acharam importante publicar este documento que sai publicado nada mais, nada menos do que a mesma semana em que o Parlamento Europeu aprovou a inclusão do aborto nos direitos fundamentais da União Europeia. Que tristeza! No seguimento do que já tinha feito, aqui há poucas semanas, a França, cujos deputados também votaram a inclusão do aborto como um direito da sua Constituição. Agora, muitas pressões levaram a que também os deputados europeus fizessem o mesmo. É apenas uma sugestão, ainda sem qualquer concretização prática, mas já é um sinal muito perigoso, como é evidente, deste atropelo cada vez maior dos direitos humanos. Pois esta declaração vai explicitar, vai explicar, vai ajudar, vai iluminar a cabeça, a nossa inteligência, a inteligência dos cristãos e de qualquer homem de boa vontade, para melhor percebermos algumas razões fundamentais da nossa fé. A Igreja, diz este documento, à luz da revelação, reafirma de modo absoluto a dignidade ontológica da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus e redimida em Cristo Jesus. O que é que isto quer dizer? Nós somos dignos por sermos pessoas humanas. É uma dignidade intrínseca que nos é conferida pelo simples facto de termos nascido pessoas humanas. É uma dignidade inalienável que corresponde à própria natureza humana para além de qualquer mudança cultural e que é um dom recebido e, portanto, está presente, quer numa pessoa adulta, quer numa criança ainda por nascer, quer numa pessoa em estado de inconsciência, ou num idoso em estado de agonia, ou num deficiente. Todos possuem igual dignidade, independentemente da sua condição de vida ou das suas qualidades. O que é importante seria que todos nós cristãos, que na presença de Deus pedíssemos ao Senhor que nos ajudasse a respeitar, não só a respeitar, mas a promover a dignidade de cada pessoa. Mas há outro aspecto que esta declaração faz notar e que nós bem conhecemos da doutrina da Igreja, que tem muito a ver com este tempo litúrgico que estamos a viver, que é o tempo da ressurreição, que é o tempo pascal. Que é verdade que nós sabemos que vimos de Deus e depois da criação e da encarnação, a ressurreição de Cristo revela-nos um aspecto ulterior da dignidade humana. E o que é? Qual é esse aspecto? Diz também esta declaração, o aspecto mais sublime da dignidade do homem consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Somos chamados à comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus que deve destinar-se para sempre. Desse modo, a dignidade da vida humana não é ligada apenas às suas origens, ao procedermos de Deus, mas também ao seu fim,
ao seu destino de comunhão com Deus, a quem estamos chamados a conhecer e a amar. É por isso que é tão importante, é por essa razão que é tão importante, não só a vinda de Jesus à Terra, mas a sua paixão, morte, por cada um de nós, mas a sua redenção, que alcança o seu cume na ressurreição. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, mas depois ressuscitou. Está vivo. E nós, porque unidos a Cristo, estamos chamados também à ressurreição. Também nós, a nossa vida não termina com a morte. Cristo venceu a morte. E um dia nós também ressuscitaremos, os nossos corpos também vão ressuscitar, um corpo glorioso unido à nossa alma para participar da comunhão com Deus para sempre. Isto é importante, é fundamental. É a verdade fundamental da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, como dizia São Paulo, é vã a nossa fé. Agora, estaremos unidos para sempre nessa comunhão com Deus no céu, na medida em que correspondermos a essa vocação à santidade. A vocação também, hoje, este domingo, começa a semana de orações pelas vocações. Tão importante rezarmos pelas vocações. Ou melhor, podíamos até pensar, se tu, Senhor, tu chamas todos os homens à santidade. Todos somos chamados. Mas a oração é para que nós ouçamos a vontade de Deus. Para que ouçamos aquilo que Deus quer de cada um de nós, para que estejamos disponíveis para ouvir a vontade de Deus. Na mensagem para a Semana Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco diz assim, que a escuta da chamada divina, longe de ser um dever imposto de fora, é antes o modo mais seguro que temos de alimentar o desejo de felicidade que trazemos no nosso íntimo. A nossa vida realiza-se e torna-se plena quando descobrimos quem somos, as qualidades que temos e o campo onde é possível pô-las a render. Quando descobrimos que estrada podemos percorrer para nos tornarmos sinal e instrumento de amor, acolhimento, beleza e paz nos contextos onde vivemos. Que bonitas estas palavras. Estamos chamados à felicidade nesta vida e depois para sempre no céu. E seremos felizes na medida em que correspondermos aos sonhos de Deus, na medida em que guardarmos os mandamentos, como diz a segunda leitura da missa de hoje, na medida em que correspondermos à vocação que Deus nos concedeu. Quer seja o que acontece, quer seja a entrega total a Deus no celibato, quer seja, como acontece para a maioria dos casos, na vocação dentro da família, no casamento, na vocação profissional e depois através da família. Aqui há uns dias tive o privilégio de ser convidado para falar numa iniciativa apostólica que achei muita graça, chamada Os Copos Café. Fui falar a um bar de Lisboa. Por volta das 9, depois de um concerto e de uma noite, de um jantar com bifanas e com cerveja, estavam mais de 170 rapazes e raparigas, jovens, universitários, já licenciados, ou não, com idades jovens, que estavam ali para ouvir falar de fé. Não sabiam qual era o tema, mas o tema que fui eu que apresentei era precisamente sobre o namoro, a castidade e a importância do amor, de preparar bem o casamento através de um bom namoro, porque o casamento, consideramos muitos, que é a fonte principal da família, diria, a fonte do sucesso na família é o sucesso da nossa vida, da nossa vocação. Fiquei muito contente com o interesse que todos manifestavam ao ouvir falar e depois também da discussão aberta que tivemos a seguir com pessoas que eu não conhecia, eram tantos, mas que pareceram muito interessados. No fundo, eles todos queriam ser felizes, todos nós queríamos ser felizes. Mas diz também este documento sobre a dignitas infinita, temos todos uma dignidade infinita, mas é preciso corresponder a essa vocação à plena dignidade, por assim dizer. Nós podíamos dizer que desculpem o exemplo, mas um cão pode ser um cão mais ou menos, por assim dizer, mais rápido ou menos rápido, mais obediente ou menos obediente, mas não é mais cão ou menos cão, por assim dizer, não se canifica, se pudesse dizer isto. O homem, às vezes, podemos dizer que um homem pode ser melhor, humaniza-se, por assim dizer, santifica-se, ao fim e ao cabo, santifica-se, é mais parecido com o modelo que é Jesus. E, pelo contrário, quando não corresponde à sua vocação, quando envereda pelo caminho do pecado, o homem desumaniza-se,
Vemos isto, por exemplo, quando as pessoas são atingidas pelo flagelo da droga, ou são maltratadas e escravizadas, aquela pessoa desumanizou-se, por assim dizer. Coisa que não acontece com os animais. Assim como nos podemos desumanizar, devemos humanizar-nos, ou seja, transformar-nos em Deus, entre aspas, diria, parecer-nos mais a Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Este documento, Dignitas Infinita, diz-nos também que sublinha precisamente este aspecto, ainda que cada ser humano possua uma inalienável e intrínseca dignidade desde o início da sua existência como dom irrevogável. Depende da sua decisão livre e responsável a exprimi-la e manifestá-la plenamente, ou então, pelo contrário, ofuscá-la. A imagem de Deus é confiada à liberdade do ser humano para que, sob a guia e a ação do Espírito Santo, cresça a sua semelhança com Deus e cada pessoa possa chegar à sua mais alta dignidade. Todas as pessoas são chamadas a manifestar, a nível existencial e moral, o caráter ontológico da sua dignidade, na medida em que, com a própria liberdade, se orientem para o verdadeiro bem em resposta ao amor de Deus. Aqui está o exercício da nossa verdadeira liberdade, da nossa verdadeira dignidade, é quando correspondemos à vontade de Deus. Vamos pedir a Deus Nosso Senhor que nos ajude, dar-lhe graças por ter morrido e ressuscitado por nós e nos chamar à sua comunhão com Ele. Comunhão eterna com Deus, a ressuscitar com Ele para uma vida nova também, sermos recriados em Deus, no céu. Mas para isso é preciso que exercitemos, por assim dizer, a nossa vocação, levemos a cabo a nossa vocação com a graça de Deus, que a essa dignidade intrínseca e infinita que corresponde a cada ser humano, que depois corresponda também através do bom exercício da minha liberdade, uma dignidade acrescentada na medida em que corresponde na minha vida ao sonho que Deus tem para mim. Vamos pedir isto a Nossa Senhora e peço desculpa pelo atraso, porque passei um pouco dos 10 minutos. Um santo domingo para todos e rezem pelas vocações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.